Olá, meus caros amigos! Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Prontos para assistir a este vídeo? Bora! Os bostileiros, que adoram fazer bagunça no Bostil, agora desembarcam em peso em terras lusitanas. Uma invasão. E o resultado não foi nada bom. Portugal passou a ter problemas com os bostileiros. Essa gente acha que pode agir como se estivesse no Bananil. O brasileiro de bem, este tenta se integrar, o problema são os bostilenses estragando tudo com suas macaquices. Os brasileiros de bem chegam em um país diferente, observam, tentam entender a cultura, as regras. Já os brazucas chimpanzenses parecem que fazem questão de gritar, de furar fila, de não respeitar nada e nem ninguém. E o pior é a fama que todos acabam pegando por causa dos merdileiros. Outro dia, um conhecido meu, que vive em Portugal, foi tentar resolver umas coisas em um órgão público, e o pessoal já o olhava torto quando ouvia falar em português brasileiro. É um estigma que esses chimpas criam para os brasileiros que em Portugal estão apenas para trabalhar e viver em paz. E a barulheira? No prédio desse meu conhecido, tem uns que fazem festa a semana inteira, com música alta, geralmente o maldito funk ou trap, gente falando alto no corredor. Não respeitam os vizinhos, os horários de silêncio. Parece que esqueceram que não estão mais nas farras da laje feitas nas favelas do Bostil. Ou o jeito de se vestir em todo lugar, né? Em Lisboa, no centro, no mercado, parecem que estão no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Não tem filtro, não tem semancol, não tem noção. E o atendimento? Exigem tudo, mas na hora de agradecer ou de tratar bem aquele que está servindo, esquece. É uma falta de noção geral. A gente vê que a maioria dos portugueses é receptiva, mas quando se deparam com esse tipo de comportamento dos zucas macaquenses, a paciência se esgota, vai pro saco. E com razão. E os brasileiros que vieram para somar, acabam pagando o pato também. Sabe o que mais nos preocupa? É que aqueles que são pessoas de bem se esforçam para mostrar que são gente boa, trabalhadores, que contribuem. Mas aí, esses casos de zucas que se metem em confusão, que não respeitam as leis, acabam manchando a imagem de todo mundo. E o pior é que se ouve os comentários, as indiretas. Ah, os brasileiros são assim, os brazucas são assado. Dá uma vergonha, e até raiva, porque não é todo mundo. Os bons brasileiros estão em Portugal tentando construir uma vida correta, e esses bostileiros parecem que estão no país para queimar o filme de todo mundo. Vamos esperar para ver se as coisas melhoram, né? Mas às vezes dá vontade de chegar e dar um tapa na cara da realidade para alguns desses bananenses. Acorda, cara, você não tá mais no Bostil não. Entende? Mas por enquanto, nós seguimos na luta para mostrar que nem todo brasileiro se comporta igual um bonobo favelado. E tem mais. Não é só no barulho e na falta de noção na roupa não. Tem coisa mais grave que a gente vê os macaquenses aprontando por aí. Lembro de um caso que me contaram, de um zuca babuíno que veio de viagem e simplesmente se recusou a pagar a conta do restaurante na cidade do Porto. O brazuca malandro tinha pedido um monte de coisa, comeu, bebeu, e na hora de pagar, começou a dar desculpas esfarrapadas. Primeiro, disse que não tinha dinheiro. Depois, que o cartão não passava. No fim, a gerência teve que chamar a polícia portuguesa. Uma vergonha alheia. E a repercussão negativa que isso dá para todos nós? Aquele restaurante com certeza ficou com uma péssima imagem dos brasileiros por causa desse sujeito. Agora vejam, meus amigos, como os bostileiros agem para aplicar esse golpe.
Isso é terrível. E tem mais. Um grupo de brasileiros estavam fazendo um baile funk no centro de Lisboa. Festa de rua, com colunas no volume máximo, bebidas alcoólicas, jogando lixo para todos os lados, e o pior, fazendo as necessidades nas ruas. Fizeram xixi e até defecaram nas ruas. Parecia que estavam numa favela. Sem nenhuma preocupação com a higiene ou com o respeito ao espaço público. A polícia teve que intervir, dispersar a galera, e o cheiro. Nem te conto. A cidade é linda, limpa, e aí vêm os bosteleiros e fazem uma nojeira. Vergonha de ser brasileiro. Revoltante. Mas tem um que me tira do sério. É o famoso jeitinho brasileiro, o tal do "ii, levei vantagem", especialmente com as regras de trânsito e a documentação. Eu já vi vários. Os bosteleiros estacionam em lugar proibido e, ao serem abordados, fazem uma cara de "não entendi" ou tentam convencer o guarda lusitano com uma história triste. Outro dia, um motorista de aplicativo Brazuca simplesmente parou no meio da rua, em via de sentido único, para desembarcar passageiro. Causou um engarrafamento enorme, e quando a polícia se aproximou, ele tentou argumentar, como se fosse normal. Ou então, merdileiros que chegam aqui e tentam burlar o sistema para conseguir uma residência sem ter todos os documentos, ou que se recusa a pagar impostos achando que não vão ser pegos. Esse tipo de coisa mancha a reputação de todo mundo e complica a vida de quem quer fazer as coisas do jeito certo. É uma pena. Há brasileiros que se esforçam tanto para mostrar que são gente de bem, que quer construir uma vida digna em Portugal, e aí zucas bostilenses com essas atitudes acabam jogando a imagem brasileira na lata de lixo. O que dá para fazer com esses aí? Talvez os brasileiros de bem tenham que continuar fazendo a sua parte, mostrando o exemplo e, quem sabe, torcer para que as autoridades fiquem mais atentas e coíbam essas atitudes. E não para por aí. Sabe o que me disseram outro dia que me deixou de cabelo em pé? Uns zucas babuínos, um grupo deles, empinando moto e dando grau na Avenida Marginal, como se estivessem num rolezinho no Bostil. Pois é, essa moda pegou até em Portugal, infelizmente. País onde é tudo tão correto, o trânsito flui. Eles estavam lá, em plena avenida que liga Lisboa a Cascais, em Oeiras e Estoril, fazendo essas manobras arriscadas, alguns até na contramão, obrigando os carros a parar. Um absurdo! Filmaram tudo e colocaram nas redes sociais, e lógico, viralizou. O pior é que nas redes sociais, os portugueses ficaram revoltados. Tinha comentário do tipo "importas favelados, tornas-te numa favela, vergonha desses favelados, prendam esses arruaceiros e deportem". Dá uma raiva e uma tristeza de ver a nossa imagem sendo associada a esse tipo de coisa por culpa de brasileiros de bosta, de bostileiros. Essa prática, que já é infração grave no Brasil, é inaceitável em Portugal. Lá eles levam o trânsito a sério. Esse tipo de comportamento não só coloca a vida deles em risco, mas há de inocentes e ainda pior a reputação de brasileiros que estão trabalhando honestamente. É frustrante. A gente sabe que são merdileiros e que os brasileiros em Portugal é de gente que quer construir uma vida digna, que respeita as leis. Mas zucas primatas fazem um estrago gigante na imagem brasileira. Dá vontade de gritar: não é assim que se age, caras. Respeitem Portugal que está acolhendo vocês. Essa história de dar grau e outras irresponsabilidades no trânsito é uma das coisas mais criticadas em terras lusitanas quando se fala em bosteleiros. É a prova de que a falta de noção não tem fronteiras. Mas tem uma coisa que me deixou chocado. Eu vi um vídeo na internet, e depois confirmaram a história. Uns zucas bananenses se penduraram no teto de um trem em Portugal. Isso é insanidade. E não foi só um. Era um grupo, em um dos comboios da linha de Cascais, que é uma linha movimentada. Eles subiram no teto de um dos vagões, gritando, rindo, tirando foto. Uns ainda se penduraram na traseira para não pagar passagem. Consegue imaginar o perigo? A linha é eletrificada, passa perto de viadutos, árvores. É uma irresponsabilidade sem tamanho dos chimpanzés brazucas.
Um absurdo. Fico me perguntando, como a polícia portuguesa não pegou esses caras? E a vergonha que isso causa? Se já reclamam do barulho e do lixo, imagina de Zuca se pendurando em teto de trem feito um macaco? Pois é. A notícia e os vídeos viralizaram. Os comentários dos portugueses nas redes sociais eram de indignação. Do tipo, importas favelados, tornas-te numa favela, vergonha desses favelados, prendam esses arruaceiros e deportem. A gente tenta se integrar, e aí acontece isso e a imagem dos brasileiros fica arranhada. Como se já não bastassem as outras coisas que a gente já falou. É desolador. Essa é uma daquelas coisas que te faz questionar o que está acontecendo. Parece que uma parte dos brasileiros que vem pra cá não entende onde está, que as regras e a cultura são diferentes. É um país com uma ordem, com um respeito pelas normas que a gente não pode ignorar. Esse tipo de comportamento não é só perigoso para eles, mas gera um preconceito absurdo contra a comunidade brasileira como um todo. É um desserviço enorme para quem busca uma vida honesta em Portugal. E para completar a lista de vergonhas, há os casos de roubos que envolvem os bostileiros. Teve um que repercutiu bastante na mídia portuguesa, e que gerou uma revolta ainda maior. Roubo mesmo. A gente já falou de estelionato, de picaretagem, mas roubo? Sim, roubo, meus amigos. E o caso mais notório, que foi bastante divulgado, é o dos brasileiros envolvidos em assaltos à mão armada a moradias de luxo em Portugal. Lembro de ver reportagens da polícia desmantelando gangues de bostileiros especializados nesses crimes. Eles agiam de forma muito organizada. Miravam casas isoladas, com alto valor, e usavam de violência para intimidar as vítimas e levar joias, dinheiro, carros. Isso não é uma carteirada, é roubo qualificado, com gente armada. Pois é. E esses casos jogam uma mancha gigantesca na imagem da comunidade. Se já tem gente que totaliza por causa de barulho ou moto, imagina por assalto. A xenofobia aumenta, a desconfiança cresce. A mídia portuguesa deu muito destaque a esses casos, mostrando a preocupação das autoridades com a atuação desses grupos criminosos. E o pior é que, em alguns desses grupos, havia brazucas merdileiros que já tinham antecedentes criminais no Brasil e foram para Portugal com a intenção de continuar no crime. É a escória que, como alguns dizem, o Bostil acaba exportando. E este foi o vídeo, meus amigos. Um grande abraço a todos. Fiquem bem e até a próxima. Fui.